Espírito Santo, entra na minha casa e restaura a paz que se perdeu. Oração poderosa. Antes que qualquer som ocupe este ambiente, existe um diagnóstico silencioso que não pode mais ser ignorado. Quando a paz abandona uma casa, ela não sai abruptamente. Ela se desfaz aos poucos, diluída em discussões recorrentes, distanciamentos emocionais, esgotamento constante e sentimentos que ninguém consegue mais traduzir em palavras. Talvez você reconheça essa realidade agora, mesmo sem ruídos aparentes. Há pessoas presentes, rotinas em funcionamento, responsabilidades sendo cumpridas, mas algo essencial deixou de sustentar este lar. Este não é um conteúdo para quem busca conforto momentâneo, é para quem percebe que o equilíbrio emocional do ambiente foi comprometido. Faça uma análise direta e honesta. Como está o clima dentro da sua casa quando o dia termina? Qual sensação domina quando você cruza a porta? A Escritura afirma, em perfeita sintonia com essa realidade, melhor é o paciente do que o guerreiro, e o que governa o seu próprio espírito do que o que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. Esse ensinamento não trata de vitórias externas, mas de domínio interior, exatamente o que se perde quando a paz se rompe. Se estas palavras descrevem com precisão o que você vive, permaneça até o final, porque a oração que você ouvirá não busca ajustes superficiais. Ela convida o Espírito Santo a entrar onde o controle humano falhou. Agora, aquiete a mente, concentre o coração e prepare-se, porque a oração que se inicia não foi feita apenas para ser escutada, mas para reordenar profundamente o ambiente onde você vive. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que esta casa chegou a um ponto onde esforços humanos não conseguem mais sustentar a ordem, o equilíbrio e a tranquilidade. O que antes era abrigo tornou-se campo de tensão e aquilo que deveria fortalecer passou a desgastar. Não escondo a realidade deste lar, porque o Senhor conhece cada ambiente, cada conflito velado e cada silêncio carregado. Venha com autoridade e estabeleça um novo governo espiritual, rompendo toda a influência que afastou a serenidade e reorganizando tudo aquilo que saiu do lugar ao longo do tempo. Espírito Santo, entra nesta casa como resposta direta à desordem emocional que se instalou. Onde palavras perderam força, manifesta direção. Onde atitudes falharam, estabelece correção. Este lar não precisa de ajustes superficiais, precisa de uma intervenção que alcance raízes profundas. Visita cada ambiente marcado por discussões repetidas, por ressentimentos acumulados e por desgastes contínuos. Que a tua presença confronte tudo aquilo que alimenta inquietação e substitua esse cenário por estabilidade, clareza e segurança emocional real, restaurando a base que sustenta a convivência diária. Espírito Santo, assume o controle onde o cansaço tomou decisões erradas. Muitos conflitos nasceram da exaustão, da pressão constante e da falta de discernimento em momentos críticos. Entra agora trazendo lucidez, autocontrole e domínio emocional. Que pensamentos desorganizados sejam alinhados, que reações impulsivas sejam interrompidas e que cada pessoa volte a agir com consciência. Este lar precisa reaprender a responder com equilíbrio e somente a tua ação pode restaurar essa capacidade perdida ao longo das experiências difíceis. Espírito Santo, confronta toda a influência que transformou este lar em um ambiente de alerta constante. Onde antes havia descanso, hoje há vigilância emocional. Onde existia liberdade, surgiu receio. Rompe com esse ciclo de tensão invisível que rouba a tranquilidade até nos momentos de silêncio. Estabelece um clima de segurança interior, onde cada pessoa possa respirar sem medo, falar sem defensiva e permanecer sem ansiedade. Que esta casa deixe de ser um lugar de sobrevivência emocional e volte a ser um espaço de estabilidade e ordem. Espírito Santo, visita as estruturas invisíveis deste lar, aquelas que não aparecem aos olhos, mas sustentam comportamentos, decisões e reações. Se algo foi construído sobre frustrações, decepções ou feridas não tratadas, reorganiza agora com precisão. Remove fundamentos frágeis e estabelece uma base firme, onde o respeito, a prudência e a responsabilidade emocional
voltem a conduzir o convívio. Que este ambiente seja fortalecido de dentro para fora, sem máscaras, sem negação da realidade, mas com transformação consistente. Espírito Santo, entra nos momentos mais críticos desta casa, aqueles em que o controle se perde e as emoções assumem o comando. Ensina cada pessoa a pausar antes de reagir, a refletir antes de falar e a escolher atitudes que preservem a paz restaurada. Que este lar não seja dominado por impulsos, mas guiado por equilíbrio. Reprograma hábitos emocionais que alimentaram conflitos e estabelece um novo padrão de convivência baseado em maturidade e autocontrole. Espírito Santo, intervém diretamente nos efeitos acumulados do passado que ainda influenciam o presente. Muitas situações já passaram, mas continuam determinando comportamentos, desconfianças e distanciamentos. Rompe com essa continuidade nociva, libera este lar do peso de experiências mal resolvidas e impede que erros antigos se repitam sob novas formas. Que cada pessoa possa viver o agora com clareza, sem carregar cargas emocionais que não pertencem mais a este tempo. Espírito Santo, sela esta casa com uma nova atmosfera. Onde havia instabilidade, estabelece firmeza. Onde reinava tensão, implanta serenidade. Que este lar volte a refletir equilíbrio em cada detalhe, desde os diálogos até os momentos de silêncio. Não permita que a paz restaurada seja temporária, mas sustentada por uma nova consciência espiritual e emocional. Que tudo o que foi reorganizado permaneça sólido, protegendo este ambiente e preparando-o para um novo ciclo de estabilidade contínua. Espírito Santo, entra agora nas relações que existem dentro desta casa, porque foi nelas que a paz começou a se desgastar de forma quase imperceptível. Conversas que antes fluíam se tornaram escassas. Palavras perderam cuidado e gestos simples passaram a carregar interpretações negativas. Nada disso aconteceu de uma vez. Foi se acumulando em pequenos atritos, respostas atravessadas e silêncios prolongados. Intervém diretamente nesse cenário, porque quando a comunicação se rompe, a convivência se torna pesada e o lar deixa de ser um lugar de apoio emocional. Espírito Santo, alcança os diálogos interrompidos e os sentimentos que nunca encontraram espaço para serem expressos. Muitos conflitos não nasceram de grandes problemas, mas da falta de escuta verdadeira. Onde cada pessoa passou a falar para se defender e não para compreender, estabelece um novo padrão. Ensina a ouvir com atenção, a responder com prudência e a discernir o momento certo de falar. Que as palavras voltem a construir pontes e não muros, e que o respeito seja restaurado como base de toda conversa dentro deste lar. Espírito Santo, entra nas reações impulsivas que têm gerado arrependimentos constantes. Quantas vezes frases foram ditas sem reflexão e deixaram marcas profundas? Quantas vezes o tom de voz causou feridas que o silêncio não conseguiu reparar? Atua agora trazendo domínio emocional, clareza de pensamento e autocontrole. Que cada pessoa aprenda a pausar antes de reagir, a escolher palavras com responsabilidade e a compreender que o que se diz dentro de casa tem peso duradouro. Espírito Santo, remove a defensiva emocional que se instalou neste lar, onde pessoas passaram a se proteger em excesso, fechando o coração por medo de novas decepções. Restaura a confiança. Que este ambiente volte a ser um espaço seguro para expressar sentimentos sem receio de julgamentos, ironias ou rejeições. Que a vulnerabilidade deixe de ser vista como fraqueza e passe a ser tratada com maturidade, cuidado e respeito mútuo. Espírito Santo, reorganiza os vínculos que foram fragilizados por decepções repetidas. Muitas expectativas não foram correspondidas, promessas não foram cumpridas e atitudes não acompanharam palavras. Trabalha com precisão na reconstrução da credibilidade dentro deste lar. Ensina o valor da coerência, da responsabilidade emocional e da constância nas atitudes. Que a confiança seja reconstruída gradualmente, de forma sólida, sem pressa, mas com compromisso real de mudança. Espírito Santo, entra nos conflitos que se tornaram ciclos. Discussões que sempre retornam ao mesmo ponto, acusações repetidas e ressentimentos reativados a cada nova situação. Rompe esse padrão desgastante. Traz discernimento para identificar a raiz desses conflitos e maturidade para encerrá-los de forma definitiva.
Que este lar não viva preso a disputas intermináveis, mas avance para um convívio mais consciente, equilibrado e saudável. Espírito Santo, atua sobre o modo como cada pessoa se posiciona dentro desta casa. Onde houve imposição, ensina equilíbrio. Onde houve passividade excessiva, estabelece firmeza. Ajusta posturas, corrige excessos e alinha comportamentos para que a convivência seja justa e funcional. Que cada morador compreenda seu papel e exerça sua influência de forma construtiva, contribuindo para um ambiente emocionalmente estável. Espírito Santo, estabelece um novo ambiente relacional neste lar. Que o convívio deixe de ser marcado por tensão constante e passe a refletir respeito, cooperação e maturidade. Que as relações sejam fortalecidas, os diálogos restaurados e os vínculos protegidos. Sustenta essa transformação para que a paz não dependa de circunstâncias externas, mas seja fruto de relações alinhadas, equilibradas e conscientes dentro desta casa. Espírito Santo, entra agora no interior de cada pessoa que habita esta casa, porque antes de a paz se perder nos ambientes, ela foi se fragmentando por dentro. Existem mentes sobrecarregadas, emoções desorganizadas e corações exaustos que continuam funcionando apenas por obrigação. Muitos seguem cumprindo rotinas, responsabilidades e papéis, mas internamente vivem em estado de tensão contínua. Atua diretamente nesse nível profundo, onde ninguém vê, mas tudo é decidido. Reorganiza o que foi afetado pelo excesso de preocupações, pelo medo constante e pela pressão acumulada ao longo do tempo. Espírito Santo, alcança os pensamentos que não descansam, nem quando o corpo para, ideias repetitivas, cenários negativos e lembranças insistentes têm roubado a clareza emocional e alimentado inquietação. Interrompe esse fluxo desordenado e estabelece lucidez, que a mente volte a operar com equilíbrio, discernimento e tranquilidade. Remove confusão, dispersão e ansiedade silenciosa. Ensina a pensar com estabilidade, sem antecipar problemas e sem reviver dores que já deveriam ter sido superadas. Espírito Santo, entra nas emoções que foram reprimidas por falta de espaço, compreensão ou apoio. Muitos sentimentos foram engolidos para evitar conflitos, mas acabaram se transformando em irritação, frieza ou distanciamento. Traz maturidade emocional para lidar com o que foi guardado por tanto tempo. Permite que cada pessoa reconheça o que sente sem culpa, sem exageros e sem autodefesa. Que as emoções sejam reorganizadas de forma saudável, sem explosões nem bloqueios. Espírito Santo, atua sobre o cansaço que não é apenas físico, mas mental e emocional. Há um desgaste invisível que rouba a paciência, enfraquece a tolerância e compromete decisões. Restaura a capacidade de lidar com o dia a dia sem sobrecarga constante. Renova o equilíbrio interno, para que as dificuldades não sejam enfrentadas com esgotamento, mas com clareza e firmeza. Que a força interior seja restabelecida de maneira consistente. Espírito Santo, visita as áreas internas onde o medo passou a influenciar escolhas. Medo de errar, de falar, de se posicionar ou de perder controle. Esse receio silencioso tem limitado atitudes e enfraquecido relações. Remove essa influência e estabelece segurança interior. Que cada pessoa volte a agir com consciência e estabilidade, sem ser governada por inseguranças que distorcem comportamentos e ampliam conflitos. Espírito Santo, entra nos sentimentos de frustração que se acumulam quando expectativas não são atendidas. Muitos carregam decepções não resolvidas que afetam o humor, a postura e a disposição diária. Trabalha com precisão nesses pontos sensíveis, trazendo maturidade para lidar com limites, perdas e mudanças inesperadas. Que a frustração não gere amargura nem desânimo, mas seja tratada com equilíbrio e aprendizado. Espírito Santo, reorganiza a identidade emocional de cada morador deste lar. Onde houve confusão sobre limites, responsabilidades e valores, estabelece clareza, alinha emoções, pensamentos e atitudes para que cada pessoa volte a agir de forma coerente. Que o interior seja fortalecido, evitando que pressões externas desestabilizem novamente o ambiente interno. Espírito Santo, sela uma nova condição interior neste lar.
Que cada mente encontre estabilidade, cada emoção encontre ordem e cada coração volte a funcionar sem tensão constante. Sustenta essa restauração para que a paz dentro das pessoas fortaleça a paz da casa. Que o equilíbrio interior seja preservado, protegendo este lar de novos ciclos de desgaste emocional e preparando todos para um tempo de estabilidade contínua. Espírito Santo, entra agora no ambiente espiritual desta casa, porque quando a paz se perde, não é apenas uma questão emocional, é uma ruptura de direção. Há lares que continuam funcionando externamente, mas perderam o senso de propósito, ordem e referência interior. Atua neste nível profundo, onde decisões são influenciadas, atitudes são formadas e valores são praticados. Reorganiza tudo o que foi afetado pela rotina automática, pela pressa constante e pela ausência de consciência espiritual no dia a dia. Espírito Santo, restaura a sensibilidade que foi sendo abafada ao longo do tempo. Onde a convivência se tornou mecânica, traz atenção. Onde a fé foi empurrada para segundo plano, reposiciona prioridades. Que este lar volte a perceber a importância de agir com responsabilidade espiritual, compreendendo que pequenas escolhas diárias constroem ambientes saudáveis ou instáveis. Estabelece discernimento para que decisões não sejam tomadas apenas por impulso, mas com clareza e equilíbrio. Espírito Santo entra nos hábitos que moldam este lar. Muitos comportamentos repetidos, mesmo sem intenção, abriram espaço para desgaste, frieza e distanciamento. Corrige rotinas desordenadas, ajusta práticas que geram conflito e orienta novos caminhos de convivência. Que este ambiente seja conduzido por princípios sólidos e não por reações momentâneas. Reestrutura o cotidiano para que ele sustente a paz restaurada. Espírito Santo, atua sobre a autoridade espiritual deste lar. Onde houve negligência, fortalece. Onde houve excesso de controle, traz equilíbrio. Ensina cada pessoa a exercer sua influência com responsabilidade, sem autoritarismo e sem omissão. Que o ambiente doméstico funcione com ordem, respeito e limites claros, evitando confusão de papéis e disputas desnecessárias que enfraquecem a convivência. Espírito Santo, entra nos momentos em que este lar se afastou da consciência espiritual, onde decisões foram tomadas sem reflexão, onde palavras foram ditas sem cuidado e onde atitudes geraram consequências duras. Não para acusar, mas para alinhar. Traz entendimento, correção e redirecionamento. Que este lar aprenda com o passado sem ficar preso a ele, avançando com maturidade e responsabilidade. Espírito Santo, estabelece um clima de reverência prática dentro desta casa. Não apenas em palavras, mas em comportamentos, posturas e escolhas. Que o respeito seja visível no modo de falar, agir e resolver conflitos. Que cada pessoa compreenda que a paz se sustenta quando há consciência espiritual ativa no cotidiano. Alinha pensamentos e atitudes para que este lar reflita ordem e equilíbrio constantes. Espírito Santo, fortalece a disciplina espiritual deste ambiente. Onde houve negligência, desperta compromisso. Onde houve desânimo, renova constância. Que este lar volte a ser um espaço de alinhamento interior, onde decisões sejam tomadas com sabedoria e não por pressão emocional. Estabelece firmeza para manter o que foi restaurado, sem retroceder diante das dificuldades naturais da convivência. Espírito Santo, sela este lar com direção espiritual clara. Que cada morador caminhe com consciência, responsabilidade e equilíbrio. Sustenta essa restauração para que a paz não seja frágil nem dependente de circunstâncias externas. Que este ambiente seja guiado por ordem, discernimento e estabilidade contínua, refletindo uma convivência madura, estruturada e protegida ao longo do tempo. Espírito Santo, entra agora no ambiente espiritual desta casa, porque quando a paz se perdeu, não foi apenas por conflitos visíveis, mas por uma desconexão silenciosa que enfraqueceu a direção deste lar. Houve um tempo em que decisões eram tomadas com consciência, atitudes tinham propósito e o convívio possuía ordem. Com o passar dos dias, a rotina acelerada, o cansaço emocional e a falta de reflexão foram abrindo espaço para a desorganização interior. Intervém neste nível profundo, onde valores são formados e escolhas ganham força,
restaurando o alinhamento que sustenta a estabilidade verdadeira. Espírito Santo, restaura a sensibilidade espiritual que foi sendo abafada pelas pressões diárias. Onde a convivência se tornou automática, devolve atenção. Onde a fé foi empurrada para segundo plano, reposiciona prioridades com firmeza e clareza. Que este lar volte a reconhecer que cada pequena atitude tem impacto direto no ambiente. Ensina a perceber sinais, corrigir caminhos e agir com responsabilidade espiritual, evitando decisões precipitadas que enfraquecem a paz e ampliam conflitos desnecessários. Espírito Santo, entra nos hábitos que moldaram este lar ao longo do tempo. Muitos comportamentos repetidos, mesmo sem intenção, criaram desgaste emocional, frieza nos relacionamentos e perda de propósito. Reorganiza rotinas, ajusta práticas que alimentam tensão e orienta novas formas de convivência. Que este ambiente seja sustentado por princípios firmes e não por reações momentâneas. Estabelece um cotidiano equilibrado, capaz de proteger o que está sendo restaurado agora. Espírito Santo, atua sobre a autoridade espiritual dentro desta casa. Onde houve omissão, fortalece a responsabilidade. Onde houve excesso de controle, traz equilíbrio e discernimento. Ensina cada pessoa a exercer sua influência com maturidade, sem autoritarismo e sem passividade. Que os papéis sejam claros, os limites respeitados e as decisões tomadas com consciência. Remove disputas silenciosas, que fragilizam o ambiente e restabelece ordem com sabedoria. Espírito Santo, entra nos momentos em que este lar se afastou da consciência espiritual. Houve palavras ditas sem cuidado, escolhas feitas sem reflexão e atitudes que geraram consequências profundas, não para expor, mas para alinhar. Traz entendimento para reconhecer erros, maturidade para corrigir rotas e firmeza para não repetir padrões prejudiciais. Que este lar aprenda com o passado sem permanecer preso a ele, avançando com responsabilidade e crescimento. Espírito Santo, estabelece um clima de reverência prática dentro desta casa. Não apenas em discursos, mas em comportamentos visíveis, posturas equilibradas e decisões coerentes. Que o respeito seja percebido na forma de falar, de resolver conflitos e de lidar com diferenças. Ensina que a paz não se sustenta por intenção, mas por atitudes consistentes. Alinha pensamentos, emoções e ações para que este lar reflita ordem e estabilidade contínuas. Espírito Santo, fortalece a disciplina espiritual deste ambiente. Onde houve negligência, desperta compromisso consciente. Onde houve desânimo, restaura constância. Ensina este lar a manter práticas que sustentem equilíbrio, mesmo em dias difíceis. Que não haja abandono do que foi reconstruído diante das primeiras pressões. Estabelece firmeza interior para preservar a paz restaurada, evitando recaídas em antigos padrões de desordem. Espírito Santo, sela este lar com direção espiritual clara e contínua, que cada morador caminhe com consciência, responsabilidade e equilíbrio emocional. Sustenta tudo o que foi reorganizado para que a paz não seja frágil nem temporária. Que este ambiente seja conduzido por discernimento, ordem e estabilidade duradoura, tornando-se um espaço seguro, estruturado e preparado para enfrentar qualquer desafio, sem perder a harmonia restaurada. Espírito Santo, entra agora no ambiente espiritual desta casa, porque quando a paz se perdeu, não foi apenas por conflitos visíveis, mas por uma ruptura silenciosa de direção que enfraqueceu princípios, desorganizou escolhas e comprometeu o equilíbrio diário. Este lar continuou funcionando externamente, mas internamente perdeu alinhamento, sensibilidade e clareza. Intervém neste nível profundo, onde valores são formados, decisões são amadurecidas e atitudes ganham consistência. Reorganiza tudo o que foi afetado pela pressa, pela rotina automática e pela ausência de reflexão espiritual consciente. Espírito Santo, restaura a sensibilidade espiritual que foi sendo abafada ao longo do tempo. Onde o convívio se tornou mecânico, desperta a atenção. Onde a fé foi deslocada para segundo plano, reposiciona prioridades com firmeza e clareza. Que este lar volte a perceber que cada pequena escolha constrói o ambiente emocional e espiritual que se vive diariamente. Ensina a discernir caminhos,
corrigir desvios e agir com responsabilidade, evitando decisões precipitadas que alimentam desgaste e fragilizam a paz restaurada. Espírito Santo, entra nos hábitos que moldaram este lar silenciosamente. Muitos comportamentos repetidos, mesmo sem intenção negativa, abriram espaço para frieza, distanciamento e perda de propósito. Reestrutura rotinas, ajusta práticas que geram tensão constante e orienta novas formas de convivência mais conscientes. Que este ambiente seja sustentado por princípios firmes e não por reações impulsivas. Estabelece um cotidiano organizado, equilibrado e coerente, capaz de proteger tudo o que está sendo restaurado agora. Espírito Santo, atua sobre a autoridade espiritual dentro desta casa. Onde houve omissão, desperta responsabilidade. Onde houve excesso de controle, traz equilíbrio e discernimento. Ensina cada pessoa a exercer sua influência com maturidade, sem autoritarismo e sem passividade. Que os papéis sejam claros, os limites respeitados e as decisões tomadas com consciência. Remove disputas silenciosas que enfraquecem o convívio e restabelece ordem com sabedoria e estabilidade. Espírito Santo, entra nos momentos em que este lar se afastou da consciência espiritual. Houve palavras ditas sem cuidado, escolhas feitas sem reflexão e atitudes que produziram consequências profundas, não para acusar, mas para alinhar. Traz entendimento para reconhecer erros, maturidade para corrigir rotas e firmeza para não repetir padrões prejudiciais. Que este lar aprenda com o passado, sem permanecer preso a ele, avançando com crescimento e responsabilidade emocional. Espírito Santo, estabelece um clima de reverência prática dentro desta casa, não apenas em discursos, mas em comportamentos consistentes, posturas equilibradas e decisões coerentes. Que o respeito seja percebido na forma de falar, de resolver conflitos e de lidar com diferenças. Ensina que a paz não se sustenta por intenção, mas por atitudes constantes. Alinha pensamentos, emoções e ações para que este lar reflita ordem, clareza e estabilidade contínuas. Espírito Santo, fortalece a disciplina espiritual deste ambiente. Onde houve negligência, desperta compromisso consciente. Onde houve desânimo, restaura constância. Ensina este lar a manter práticas que sustentem equilíbrio, mesmo em dias difíceis. Que não haja abandono do que foi reconstruído diante das primeiras pressões. Estabelece firmeza interior para preservar a paz restaurada, evitando recaídas em antigos padrões de desordem emocional e espiritual. Espírito Santo, sela este lar com direção espiritual clara e permanente. Que cada morador caminhe com consciência, responsabilidade e equilíbrio interior. Sustenta tudo o que foi reorganizado para que a paz não seja frágil nem temporária. Que este ambiente seja conduzido por discernimento, ordem e estabilidade duradoura, tornando-se um espaço seguro, estruturado e preparado para enfrentar desafios sem perder a harmonia restaurada. Espírito Santo, entra agora nos conflitos antigos que permanecem ativos dentro desta casa, mesmo quando todos fingem que já ficaram para trás. Existem situações não resolvidas, palavras que nunca foram esclarecidas e decisões mal encerradas que continuam influenciando comportamentos, reações e sentimentos. Esse acúmulo silencioso criou um ambiente onde o passado interfere constantemente no presente, intervém com precisão, porque nenhum lar consegue sustentar paz verdadeira enquanto questões antigas continuam determinando atitudes atuais. Espírito Santo, alcança aquilo que foi empurrado para o silêncio como forma de sobrevivência emocional. Muitos acreditaram que ignorar problemas seria a solução, mas o que não foi tratado apenas se transformou em tensão acumulada. Visita essas áreas esquecidas, traz clareza onde houve confusão e maturidade, onde houve negação. Ensina este lar a lidar com o que foi evitado, não com confronto destrutivo, mas com consciência e responsabilidade emocional. Espírito Santo, entra nos ressentimentos que foram se formando ao longo do tempo. Pequenas decepções repetidas, promessas não cumpridas e atitudes incoerentes criaram distanciamento e desconfiança. Atua diretamente nessas marcas profundas, não permitindo que elas continuem moldando o clima deste lar.
Trabalha com precisão, removendo o peso emocional que ainda influencia respostas defensivas, frieza relacional e reações exageradas diante de situações simples. Espírito Santo, reorganiza a forma como este lar lida com erros passados. Onde houve culpa excessiva, traz equilíbrio. Onde houve justificativas constantes, traz responsabilidade. Ensina cada pessoa a reconhecer falhas sem se aprisionar nelas e a corrigir rotas sem orgulho ou resistência. Que este ambiente aprenda a encerrar ciclos de forma madura, sem carregar pendências emocionais que enfraquecem a convivência e alimentam conflitos recorrentes. Espírito Santo, entra nos padrões repetitivos que nasceram de experiências mal resolvidas, discussões que sempre seguem o mesmo roteiro, reações previsíveis e acusações automáticas são sinais de feridas antigas ainda abertas. Rompe com essa repetição desgastante. Traz discernimento para identificar a origem desses comportamentos e firmeza para estabelecer respostas novas, conscientes e equilibradas. Que este lar deixe de reviver os mesmos conflitos sob formas diferentes. Espírito Santo, atua sobre a memória emocional deste ambiente. Muitas situações já passaram, mas continuam sendo lembradas com intensidade, influenciando decisões e julgamentos atuais. Trabalha nessas lembranças para que percam o poder de controlar o presente. Não apaga a história, mas redefine o impacto que ela exerce. Que o passado deixe de ser um fator de tensão e passe a ser apenas referência de aprendizado e amadurecimento. Espírito Santo, ensina este lar a construir um presente livre das amarras emocionais do que ficou para trás. Estabelece uma nova consciência relacional, onde cada pessoa seja tratada pelo que é agora, e não pelo que fez ou deixou de fazer em outro tempo. Que atitudes atuais tenham mais peso do que erros antigos. Restaura a capacidade de recomeçar com maturidade, responsabilidade e equilíbrio emocional. Espírito Santo, sela este lar com libertação emocional verdadeira. Que conflitos antigos não tenham mais voz, que ressentimentos não tenham mais espaço e que o passado não dite mais o ritmo da convivência. Sustenta essa restauração para que a paz construída não seja frágil nem instável. Que este ambiente avance com clareza, maturidade e estabilidade contínua, vivendo um novo tempo livre de cargas emocionais que já não pertencem a este presente. Espírito Santo, entra agora nas áreas desta casa onde a impaciência passou a dominar atitudes, palavras e decisões de forma quase automática. O desgaste não surgiu de um único evento, mas de um acúmulo silencioso de pressões, cobranças e expectativas frustradas. Pequenas situações começaram a gerar reações intensas e o convívio diário perdeu leveza. Intervém com autoridade, porque quando a impaciência governa, a paz não encontra espaço para permanecer. Reorganiza o interior de cada pessoa, trazendo consciência emocional, clareza de pensamento e equilíbrio nas respostas. Que este lar deixe de funcionar sob tensão constante e volte a agir com estabilidade. Remove a urgência desnecessária, que transforma tudo em conflito e estabelece um ritmo saudável, onde decisões não sejam tomadas no calor da emoção, mas com discernimento e responsabilidade. Restaura a capacidade de conviver sem desgaste contínuo. Espírito Santo, alcança os momentos em que as emoções assumem o controle antes da razão, onde respostas surgem sem reflexão, implanta domínio emocional verdadeiro. Ensina cada pessoa a reconhecer os próprios limites internos, a identificar sinais de sobrecarga e a respeitar o tempo necessário para se reorganizar por dentro. Que este lar aprenda a pausar antes de reagir, evitando palavras impensadas e atitudes precipitadas que geram arrependimento. Interrompe ciclos de impulsividade que alimentam conflitos repetitivos. Substitui reações automáticas por escolhas conscientes. Que o autocontrole volte a conduzir o ambiente, trazendo segurança emocional para todos que convivem neste espaço. Estabelece serenidade ativa, capaz de sustentar a paz mesmo em situações de pressão e desafio. Espírito Santo, entra na raiz da intolerância que se formou silenciosamente ao longo do tempo. Diferenças de opinião, de ritmo e de expectativa passaram a ser vistas como ameaças e não como aspectos naturais da convivência. Trabalha nesse ponto sensível com precisão e equilíbrio. Traz flexibilidade emocional,
maturidade relacional e capacidade de compreensão. Ensina este lar a lidar com divergências sem agressividade, sem ironias e sem afastamentos emocionais. Remove rigidez que transforma qualquer discordância em confronto. Que o respeito seja preservado, mesmo quando não há concordância. Restaura a habilidade de conviver com diferenças sem desgaste, fortalecendo os vínculos e protegendo a paz reconstruída neste ambiente. Espírito Santo, reorganiza a forma como este lar lida com frustrações diárias. Muitas reações impacientes nasceram de expectativas não verbalizadas, necessidades ignoradas e sentimentos acumulados. Atua trazendo clareza emocional profunda, revelando a verdadeira origem da irritação constante. Ensina cada pessoa a reconhecer o que sente antes de reagir, evitando transferir frustrações para quem está próximo. Estabelece responsabilidade emocional no convívio diário, que as decepções sejam tratadas com maturidade e não transformadas em ataques ou afastamentos. Restaura a capacidade de lidar com limites humanos, sem perder o equilíbrio interior e sem comprometer a harmonia do lar. Espírito Santo, entra nos hábitos que alimentam a pressa contínua dentro desta casa. Rotinas desorganizadas, cobranças excessivas e falta de limites criaram um ritmo emocional insustentável. Reestrutura o cotidiano com ordem, previsibilidade e equilíbrio. Remove a sensação de urgência permanente que gera ansiedade e impaciência. Ensina este lar a resolver situações com calma, lucidez e planejamento. Ajusta prioridades internas para que nem tudo seja tratado como emergência. Preserva a saúde emocional do ambiente, permitindo que cada pessoa viva o dia a dia sem pressão constante. Estabelece um funcionamento mais leve, organizado e funcional. Espírito Santo, sela este lar com serenidade consistente e duradoura. Que a impaciência não volte a controlar decisões, atitudes ou relações. Mantém o autocontrole ativo em cada morador, fortalecendo a tolerância e a maturidade emocional. Protege este ambiente contra novos ciclos de desgaste, irritação e tensão contínua. Sustenta a paz restaurada de forma estável, para que não dependa de circunstâncias externas. Que este lar seja marcado por equilíbrio, respeito e convivência saudável. Preserva tudo o que foi reorganizado e conduz este ambiente por um caminho de estabilidade, segurança emocional e harmonia contínua. Espírito Santo, entra agora na rotina desta casa, porque foi no dia a dia que a paz começou a se perder sem que ninguém percebesse. Os horários se tornaram pesados, as obrigações se acumularam e o lar deixou de ser um lugar de descanso para se tornar apenas um ponto de passagem entre problemas. Muitas tensões não nasceram de grandes conflitos, mas do desgaste contínuo causado por pressa, cobranças e falta de presença real. Intervém nesse ritmo desajustado e reorganiza o funcionamento deste ambiente. Ensina este lar a viver com mais consciência, equilíbrio e intenção. Que cada dia não seja apenas sobrevivido, mas conduzido com ordem emocional. Remove a sensação de sufocamento que acompanha a rotina e estabelece um fluxo mais leve, onde a paz possa existir, mesmo em meio às responsabilidades inevitáveis. Espírito Santo, atua sobre a forma como o tempo é vivido dentro desta casa. Onde tudo se tornou urgente, traz discernimento. Onde não há pausas, ensina a respeitar limites. Muitas tensões surgem porque ninguém consegue desacelerar, ouvir ou perceber o outro. Restaura o valor do tempo bem administrado, não apenas para produzir, mas para conviver. Que este lar volte a ter momentos de presença verdadeira, onde as pessoas estejam inteiras e não apenas fisicamente próximas. Organiza prioridades, elimina excessos desnecessários e ensina a diferenciar o que é importante do que apenas consome energia. Que o tempo deixe de ser fonte de conflito e passe a ser instrumento de equilíbrio e estabilidade emocional. Espírito Santo, entra nos hábitos diários que moldam o clima deste lar. Pequenas atitudes repetidas todos os dias constroem ambientes saudáveis ou desgastantes. Onde hábitos negativos foram normalizados, traz correção consciente. Onde comportamentos saudáveis foram abandonados, restaura disciplina. Ensina este lar a criar práticas que sustentem a paz, como diálogo respeitoso, organização,
previsibilidade e cuidado mútuo. Que o cotidiano deixe de ser improvisado emocionalmente e passe a ser estruturado com responsabilidade. Remove o caos silencioso que se instalou na rotina e estabelece uma base sólida, capaz de proteger o equilíbrio restaurado mesmo em dias difíceis. Espírito Santo, reorganiza a forma como este lar lida com responsabilidades. Onde o peso ficou concentrado em poucos, traz justiça. Onde houve omissão, desperta compromisso. Muitos conflitos surgiram, porque tarefas, decisões e cargas emocionais foram mal distribuídas. Atua trazendo clareza, alinhamento e cooperação. Que cada pessoa compreenda seu papel e contribua de forma equilibrada para o funcionamento da casa. Remove a sensação de injustiça que gera ressentimento e cansaço. Estabelece um ambiente onde todos participam, colaboram e se responsabilizam, criando uma rotina mais justa, funcional e emocionalmente saudável. Espírito Santo, entra nos momentos simples que foram perdidos ao longo do tempo. A rotina pesada roubou o prazer de estar junto, de conversar sem pressa e de compartilhar pequenas experiências. Restaura o valor desses momentos, porque são eles que fortalecem vínculos e sustentam a paz. Ensina este lar a aproveitar o cotidiano sem transformá-lo apenas em obrigação, que haja espaço para leveza, presença e atenção genuína. Remove a frieza que se instalou nos intervalos do dia e devolve a capacidade de convivência prazerosa, onde a casa volte a ser um lugar desejado e não apenas necessário. Espírito Santo, atua sobre o cansaço emocional gerado pela rotina mal administrada. Muitos estão exaustos não pelo que fazem, mas pela forma como vivem cada dia. Restaura a energia interior, trazendo equilíbrio entre esforço e descanso. Ensina este lar a respeitar limites físicos e emocionais, evitando sobrecarga constante. Que a rotina não continue drenando forças, mas seja reorganizada para preservar a saúde emocional de todos. Estabelece um ritmo sustentável, onde as demandas não eliminem a tranquilidade e onde cada pessoa consiga respirar sem culpa ou pressão. Espírito Santo, entra agora nos sentimentos de frustração que se acumularam silenciosamente dentro desta casa ao longo do tempo. Muitas expectativas foram criadas com sinceridade, mas não se cumpriram, e isso gerou desânimo, irritação e perda de esperança. Essas frustrações não foram expressas, apenas guardadas, e hoje influenciam o modo como cada pessoa reage, fala e convive. Intervém com profundidade, porque frustração não tratada se transforma em peso emocional constante. Reorganiza o interior deste lar, trazendo clareza para compreender o que pode ser ajustado e maturidade para aceitar o que não depende mais de esforço humano. Que este ambiente deixe de carregar decepções acumuladas e passe a viver com equilíbrio emocional renovado. Espírito Santo, alcança as expectativas irreais que foram criadas dentro deste lar. Muitos esperavam mudanças rápidas, atitudes perfeitas ou respostas imediatas, e quando isso não aconteceu, surgiu a sensação de fracasso. Atua trazendo discernimento para alinhar expectativas à realidade, sem destruir a esperança, mas fortalecendo a maturidade emocional. Ensina cada pessoa a esperar com equilíbrio, sem ansiedade excessiva e sem cobranças desmedidas. Que este lar aprenda a lidar com processos, compreendendo que nem tudo acontece no tempo desejado. Remove a pressão interna causada por expectativas frustradas e estabelece paciência consciente, capaz de sustentar a paz mesmo diante de atrasos e desafios. Espírito Santo, entra nos sentimentos de impotência que surgiram quando esforços não produziram os resultados esperados. Muitos tentaram resolver situações repetidas vezes e se sentiram incapazes diante da repetição dos problemas. Atua restaurando a confiança interior, mostrando que nem toda dificuldade é sinal de fracasso. Reorganiza a percepção emocional deste lar para que as pessoas não se definam pelas frustrações vividas, que cada um compreenda seus limites sem se sentir derrotado. Remove o desânimo que paralisa atitudes e substitui por firmeza equilibrada, capaz de seguir adiante sem perder a estabilidade emocional. Espírito Santo, reorganiza a forma como este lar reage às decepções do cotidiano.
Pequenas situações passaram a gerar grandes reações porque emoções já estavam sobrecarregadas. Atua trazendo consciência emocional, ajudando cada pessoa a separar o presente das experiências passadas. Que frustrações antigas não continuem determinando reações atuais. Estabelece clareza para lidar com contratempos sem exageros, sem acusações e sem afastamentos. Ensina este lar a enfrentar dificuldades com maturidade, evitando que cada obstáculo se transforme em fonte de conflito ou desânimo coletivo. Espírito Santo, entra nos sentimentos de comparação que alimentaram frustrações profundas. Muitos passaram a medir sua realidade pela vida de outros, gerando insatisfação constante. Trabalha nesse ponto sensível, restaurando identidade e contentamento. Ensina este lar a reconhecer suas próprias conquistas, limites e processos, sem desvalorização. Remove a sensação de atraso, inferioridade ou injustiça. Que cada pessoa volte a caminhar com segurança interior, compreendendo que cada história tem seu tempo e seu percurso. Estabelece gratidão consciente, capaz de neutralizar frustrações geradas por comparações prejudiciais. Espírito Santo, atua sobre a esperança desgastada por repetidas frustrações. Onde houve desistência interior, reacende motivação equilibrada. Onde houve ceticismo, traz confiança responsável. Ensina este lar a esperar sem ansiedade e agir sem desespero. Que a esperança não seja ingênua, mas firme, sustentada por maturidade emocional. Remove o medo de tentar novamente e estabelece coragem serena para continuar construindo. Que este ambiente volte a acreditar na possibilidade de mudança sem se frustrar a cada dificuldade encontrada. Espírito Santo, sela este lar com estabilidade emocional diante das frustrações inevitáveis da vida. Que nenhuma decepção volte a roubar a paz restaurada. Sustenta equilíbrio, paciência e discernimento em cada morador. Protege este ambiente contra acúmulos emocionais silenciosos. Ensina a lidar com limites, atrasos e perdas sem perder a serenidade. Que este lar avance com maturidade, firmeza e clareza, vivendo um novo tempo onde frustrações não dominam emoções, mas são tratadas com consciência, equilíbrio e responsabilidade contínua. Espírito Santo, entra agora na confiança que foi quebrada dentro desta casa ao longo do tempo. Relações foram afetadas por atitudes incoerentes, promessas não cumpridas e palavras que não se sustentaram com ações. A confiança não se perdeu de uma vez. Ela foi se desgastando lentamente, criando distância emocional, cautela excessiva e insegurança no convívio. Intervém com profundidade, porque um lar sem confiança vive em estado de defesa permanente. Restaura esse fundamento essencial, trazendo clareza, verdade e responsabilidade. Que este ambiente deixe de funcionar com suspeita e volte a se sustentar em segurança emocional, onde as pessoas não precisem se proteger umas das outras. Espírito Santo, alcança as decepções que feriram a credibilidade dentro deste lar. Muitos confiaram, se abriram e foram surpreendidos por atitudes que causaram dor e retraimento. Atua trazendo discernimento para separar erros pontuais de padrões prejudiciais. Ensina cada pessoa a reconhecer falhas, sem justificar comportamentos que ferem. Que este lar aprenda a lidar com erros de forma madura, sem encobrir, sem acusar excessivamente e sem perpetuar feridas. Estabelece um ambiente onde a verdade seja valorizada e a transparência seja restaurada como base das relações. Espírito Santo, entra na dificuldade de confiar novamente. O medo de se decepcionar fez com que muitos se fechassem emocionalmente, evitando proximidade, diálogo profundo e entrega sincera. Trabalha nesse bloqueio interno, restaurando segurança emocional. Que este lar aprenda que confiança não é ingenuidade, mas construção consciente. Ensina a confiar com discernimento, estabelecendo limites saudáveis sem isolamento. Remove o receio constante de ser ferido novamente e restaura a capacidade de se relacionar com equilíbrio e estabilidade interior. Espírito Santo, reorganiza a coerência entre palavras e atitudes dentro desta casa. Onde houve discursos vazios, traz compromisso real. Onde houve promessas repetidas sem mudança, estabelece responsabilidade. Ensina que confiança se constrói no cotidiano,
em pequenas atitudes consistentes, que cada pessoa compreenda que suas ações impactam diretamente o clima emocional do lar. Restaura a credibilidade por meio de constância, verdade e responsabilidade prática, fortalecendo os vínculos e protegendo a paz restaurada. Espírito Santo entra nos julgamentos precipitados que surgiram após decepções repetidas. Muitas vezes, erros passados passaram a definir pessoas no presente, criando rótulos e afastamentos emocionais. Atua trazendo clareza para avaliar situações com justiça e equilíbrio, que este lar aprenda a reconhecer mudanças reais sem viver preso ao passado. Remove desconfiança excessiva que impede a reconstrução dos vínculos. Ensina a observar atitudes atuais com maturidade, sem ignorar o passado, mas sem permitir que ele controle o presente. Espírito Santo, atua sobre o diálogo necessário para restaurar a confiança. Onde houve silêncio por medo de conflito, traz coragem equilibrada. Onde conversas foram evitadas, estabelece abertura responsável. Ensina este lar a falar com verdade, ouvir com atenção e alinhar expectativas com clareza. Que o diálogo deixe de ser fonte de tensão e se torne instrumento de reconstrução relacional. Restaura a comunicação honesta como caminho para a confiança sólida e duradoura. Espírito Santo, entra agora nas noites deste lar, porque foi quando o silêncio chegou que a inquietação passou a dominar. O corpo até se deita, mas a mente permanece em alerta, revisitando problemas, conflitos e preocupações que não encontram solução. O descanso foi substituído por pensamentos repetitivos e o repouso deixou de cumprir sua função restauradora. Intervém com autoridade, porque um lar que não descansa corretamente acumula tensão, irritação e fragilidade emocional. Restaura o ambiente noturno desta casa, trazendo calma interior, desaceleração mental e segurança emocional. Que as noites deixem de ser um campo de batalha silencioso e voltem a ser um espaço de recuperação, equilíbrio e reorganização interior. Espírito Santo, alcança as mentes que não conseguem desligar ao final do dia. Preocupações financeiras, conflitos familiares, decisões pendentes e medos ocultos se intensificam quando tudo silencia. Atua trazendo clareza e ordenação dos pensamentos. Ensina cada pessoa a entregar o que não pode resolver naquele momento e a confiar o que foge ao controle humano. Que a mente encontre repouso real, sem necessidade de vigilância constante. Remove o excesso de pensamentos que roubam o sono e estabelece tranquilidade consciente, permitindo que o descanso cumpra seu papel de restauração emocional. Espírito Santo, entra nos sentimentos de ansiedade que se manifestam principalmente durante a noite. Onde o coração acelera sem motivo aparente, traz estabilidade. Onde há medo do amanhã, estabelece segurança interior. Muitas angústias se intensificam na ausência de distrações, revelando fragilidades profundas. Atua com precisão nessas áreas sensíveis, trazendo serenidade e equilíbrio. Que este lar não seja dominado por noites inquietas, mas por momentos de calma verdadeira. Ensina a enfrentar o amanhã sem antecipar problemas e a viver o presente com mais tranquilidade e confiança. Espírito Santo, reorganiza o ambiente emocional que envolve o descanso desta casa. Onde o quarto se tornou um espaço de preocupação, transforma-o em lugar de recuperação. Onde o silêncio se tornou pesado, estabelece leveza. Ajusta hábitos noturnos que prejudicam o repouso, como excesso de estímulos, discussões tardias e preocupações acumuladas. Que o fim do dia seja marcado por desaceleração gradual e não por tensão crescente. Restaura a rotina noturna para que ela contribua com a saúde emocional e não com o desgaste contínuo. Espírito Santo, entra nos sonhos perturbados e nos despertares constantes que refletem um interior sobrecarregado. Atua trazendo estabilidade emocional profunda, permitindo que o descanso seja contínuo e reparador. Que o sono não seja interrompido por inquietações internas, nem por sentimentos não resolvidos. Trabalha na base emocional que sustenta o repouso, para que cada pessoa acorde renovada e não mais cansada do que quando se deitou. Restaura a qualidade do descanso como parte essencial da paz deste lar. Espírito Santo, atua sobre o impacto que noites mal dormidas têm causado no convívio diário. O cansaço acumulado
gerou irritação, falta de paciência e reações desproporcionais. Restaura o ciclo saudável entre descanso e convivência. Que o repouso noturno contribua para dias mais equilibrados, decisões mais conscientes e relações mais estáveis. Remove o desgaste crônico que enfraquece a tolerância e compromete a paz restaurada durante o dia. Estabelece um novo padrão onde descanso e equilíbrio caminhem juntos. Espírito Santo, chegamos ao encerramento desta oração com plena consciência de que nada do que foi apresentado aqui é superficial, simbólico ou genérico. Cada palavra foi direcionada à realidade concreta deste lar, às tensões ocultas, aos desgastes silenciosos e às necessidades profundas que muitas vezes não conseguem ser expressas em conversas comuns. Esta casa foi colocada diante da tua ação com sinceridade, sem justificativas e sem negação da realidade. Que tudo o que foi tratado ao longo desta oração não permaneça apenas como um momento emocional, mas produza mudanças reais, sustentáveis e contínuas. Permite que cada pedido feito encontre espaço para se manifestar no cotidiano, influenciando atitudes, decisões e comportamentos. Que este encerramento não represente um fim, mas o início consciente de um novo tempo de ordem, equilíbrio e estabilidade dentro deste lar. Espírito Santo, guarda com zelo tudo aquilo que começou a ser restaurado durante esta oração. Muitas transformações se iniciam com intensidade, mas se enfraquecem quando não são protegidas com constância e responsabilidade. Sustenta a paz que foi reorganizada, preserva o equilíbrio emocional que começou a se estabelecer e mantém ativa a consciência espiritual deste ambiente. Que antigos padrões não retomem espaço, que hábitos prejudiciais não voltem a se normalizar e que nenhuma influência anterior recupere autoridade. Estabelece vigilância interior, discernimento contínuo e sensibilidade suficiente para perceber qualquer sinal de desequilíbrio antes que ele se transforme novamente em desgaste. Que este lar seja capaz de preservar aquilo que recebeu, caminhando com firmeza e maturidade no novo tempo que se inicia agora. Espírito Santo, fortalece cada pessoa que habita esta casa para cooperar ativamente com a paz restaurada. Que não haja dependência apenas de momentos de oração, mas compromisso diário com atitudes coerentes, palavras responsáveis e decisões equilibradas. Ensina cada morador a reconhecer sua influência no ambiente, compreendendo que a estabilidade deste lar é construída coletivamente. Remove a passividade, a negligência e a acomodação emocional. Estabelece responsabilidade consciente para que cada um contribua com respeito, prudência e autocontrole. Que conflitos sejam administrados com maturidade, que ajustes sejam feitos com humildade e que a convivência reflita o novo padrão estabelecido. Sustenta esse compromisso para que a transformação não seja temporária, mas constante e visível no cotidiano. Espírito Santo, protege este lar contra pressões externas que tentam roubar o equilíbrio interior. O mundo continua exigente, as dificuldades permanecem e os desafios não cessam. Mas este ambiente não precisa mais reagir com desordem. Estabelece limites saudáveis entre o que acontece fora e o que é vivido dentro desta casa. Que problemas externos não sejam descarregados sobre os relacionamentos internos. Fortalece a capacidade de separar, administrar e resolver situações sem comprometer a paz construída. Que este lar desenvolva maturidade suficiente para enfrentar desafios sem perder estabilidade emocional. Sustenta firmeza interior, clareza de pensamento e equilíbrio contínuo, protegendo este ambiente contra recaídas causadas por desgaste, medo ou pressão excessiva. Espírito Santo, permite que este lar se torne um ambiente de referência saudável para todos que aqui convivem e para aqueles que se aproximam. Que a transformação vivida não fique restrita ao interior, mas se reflita em atitudes, decisões e relacionamentos externos. Que a paz restaurada seja percebida na forma de falar, de agir e de lidar com conflitos. Estabelece coerência entre o que se ora e o que se vive. Que este lar não apenas busque estabilidade, mas a pratique diariamente com responsabilidade. Sustenta uma convivência marcada por respeito, equilíbrio e maturidade emocional. Que este ambiente seja protegido,
estruturado e preparado para crescer sem perder aquilo que foi cuidadosamente restaurado. Espírito Santo, finalizando esta oração, consagramos esta casa, cada pessoa, cada ambiente e cada novo ciclo que se inicia sob a tua direção. Reconhecemos que a paz restaurada não foi resultado de esforço humano isolado, mas da tua ação cuidadosa, constante e fiel. Permanecemos conscientes da responsabilidade de preservar tudo o que foi reorganizado, caminhando com maturidade e compromisso. Que este lar continue alinhado com equilíbrio, estabilidade e clareza, sustentado pela tua presença contínua. Confiamos que o novo tempo estabelecido será mantido firme, protegendo este ambiente de retrocessos e desgastes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço esta oportunidade. Amém. Ao longo desta oração, algo começou a se reorganizar de forma silenciosa, mas profunda. A paz que parecia distante encontrou espaço para retornar, não como emoção passageira, mas como um novo posicionamento interior dentro deste lar. Quando o Espírito Santo é convidado a entrar, ele não apenas acalma o ambiente, ele restaura estruturas, ajusta atitudes e fortalece decisões. O resultado desta oração não está apenas nas palavras ditas, mas na consciência que agora se estabelece para preservar o que foi reconstruído. A partir deste momento, a paz deixa de ser um desejo e passa a ser uma responsabilidade diária, sustentada por escolhas mais maduras e alinhadas. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou diretamente com a sua realidade e tocou o seu coração, manifeste isso agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e seu lar. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você com cuidado e propósito. Até o próximo vídeo.